dia, Boa tarde, boa noite. pesquisadores e desesperados. Meu nome é Pedro Laércio Eu sou Marcelo Amorim. e é impossível definir motivação. Será mesmo? Hum, Tá começando mais um Protagon Podcast. Protagon Podcast, que agora finalmente essa frase faz sentido, que é mais um, né? Mais um. Esse é o primeirão, se tivemos o piloto, obrigado a todos que ouviram. Agora é sério. Primeirão 001. 001. Muito otimismo, né? Você colocar 001 ao invés de 01, que é o mais comum. Não, vai ter muitos dele. Gostei. Teremos um mês bem agitado, esse de novembro agora. E teremos uma pequena surpresa também agora no final de novembro, certo? Certo. É um pouco atrasado o tema, mas já fica a primeira dica aí. Um pouco atrasado o tema, do mês passado. Que seria? Marcelo, Segredo? não vai me pegar, Marcelo. Você sabe, você não vai. Não cometerei um ato falho desse. Segredo, galera, segredo. E nada mais justo do que começar o podcast dizendo o que te motivou a estar aqui agora, Marcelo. Uma pessoa que idealizou inicialmente falou: bora fazer um podcast acadêmico? Eu, né? Legal. Bora! Eric, da Ilha da Edição, bora fazer um podcast? Ele: bora! Bora. E aqui estamos nós. A princípio eu tava vendo um podcast onde o convidado era o Wesley Delanogari. E eu achei interessante porque era um papo acadêmico, ele falando de neurociência e comportamento. E eu achei super top. A maioria só falava de baboseira, não agregava em nada na vida das pessoas. Um bate-papo e só bate-papo. Era uma trocação de ideias para você ouvir quando estava dirigindo, né? Perda de tempo, vamos falar assim. Polêmico. Geralmente eu sou polêmico, mas bora. Eu gosto de botar um pouquinho de pimenta. E, cara, nesse podcast eu aprendi muito e aprendi a gostar também muito de neurociências. Eu achei interessante fazer isso. Um podcast onde tem temas onde vai agregar a vida das pessoas e a gente pode transferir um pouco de conhecimento para eles. Agora eu tô falando com vocês aqui que estão ouvindo, tá? O Marcelo não tá ouvindo e o Eric é ninguém. O Marcelo fala de neurociência, tá? Então, assim, vamos tocar sempre no sininho, nem falar de neurociência, qualquer coisa referente a isso. Eu vou tentar trazer pro outro lado, mas ele é bom nisso, cuidado. Voltando, oi, tudo bem? Oi, calúnia. Opa, pode falar? Pode falar, oi. E isso que me motivou. Pedro, o que te fez aceitar participar disso e embarcar nessa aventura? Porque o que mais nós poderíamos fazer em prol de ajudar pessoas e promulgar a comunidade científica? Nós podemos criar artigos científicos embasados em pesquisa, é um método muito válido, ainda mais no ambiente acadêmico. Nós podemos também fazer um vídeo tutorial em plataforma de vídeo. A gente pode criar uma rede social, um Instagram, um Facebook para divulgar esse tipo de coisa, criar um artigo de mídia. Sim. Mas isso toca as pessoas de fato. E as pessoas que eu digo, alunos, funcionários, profissionais, alguém que está apenas ouvindo. Acessou o site, viu ali um Protagon Podcast, interessante, motivação. E isso me entusiasmou a dar visibilidade a pessoas. O meu intuito aqui no podcast, por ter aceitado isso, é tentar trazer pessoas e pontos de vista diferentes. Porque você me veio com a ideia de tornar-se um protagonista da sua própria história, certo? Correto. Protagon veio de protagonista, né? Então, nada mais justo do que entregar essa história para pessoas que contam essas histórias. Perfeito. Essa é a segunda dica da nossa surpresa? Vale. Não, ainda não. Só no finalzinho. Vamos criar a cultura do pessoal ficar até o final para ver qual é o próximo tema. Suspense. Suspense. Marcelo, aqui tá outro nível. E desde já agradecemos a disponibilidade da direção da Estácio Santa Cruz, Campus Santa Cruz, a coordenação de cursos. E nós somos 2 alunos de psicologia, né? 3 alunos de psicologia, com uma aluna de psicologia aqui também vendo a gente. Oi, Bia. Ela tá assistindo a gente, ela cuida da gente. Ela é super gente boa com a gente. E bem, nós não só trabalhamos com coordenação da psicologia.
né? Amamos Kelly, amamos Inês e todos aqueles que tiverem interesse de promulgar eventos, discutir assuntos que precisam ser discutidos e aqueles que houverem interesse, por favor, contacte nós. Nossas redes sociais estão aqui no NAD. Que venha o segundo agradecimento, além da direção, além da coordenação Estácio, do Excelente espaço. gancho, Pedro. Treinado já. Nós trabalhamos com o NAD, que é o Núcleo de Acolhimento Discente Estácio. Você deve estar ouvindo agora esse episódio dentro do site do NAD. E, né, se você por algum acaso acessou o link e viu o nosso projeto, nós estamos em parceria com a Estácio e com o NAD para divulgar conhecimento científico. E se você encontra um, você encontra outro. Se encontra outro, você nos encontra. E o que nos leva a um tema muito importante, que é a motivação. Exatamente. Trabalhamos de forma isolada com ela aqui como motivo de estudo, né? Mas ela trabalha com várias outras interações do eixo cognitivo, como linguagem, emoção, aprendizagem, certo? E aí vai. Sim. Já que você começou puxando, Pedro, o tema, fale um pouco mais sobre motivação pra gente. Motivação é um tema super interessante porque você pode observar, como eu disse no início, que ela não necessariamente tem uma definição correta. Sim. A gente consegue chegar a pontos de estudo com ela, buscando parte da história, entendendo em estudo de caso, né? Colocando isso em voga. Você geralmente tem bons exemplos para esse tipo de coisa, né? Sim, sim. A gente vai decorrer aqui com o tempo esse tipo de estímulos. Mas motivação para mim, e com base nos estudos que eu fiz, é uma necessidade ou desejo, né? Que motiva, que age, que energiza. Talvez seja a palavra-chave energizar. Sim. O comportamento, como é que eu posso dizer? Direciona para um objeto. Então, em prol de algo, um objetivo, em busca de objeto, em busca de algo. E demorou muito para a gente chegar a essa conclusão, porque nós utilizamos até o mesmo método de pesquisa, sem querer. Sim, um artigo científico nós utilizamos muito top. um artigo do João Cláudio Todorov e Márcio Borges Moreira de o conceito de motivação, né? O conceito da motivação na psicologia, perdão. E foi interessante porque nossas perspectivas estavam mesmo dentro de cada gosto, né? Sim. Bem parecidas. A gente, mas eu li sobre isso também, né? Aí, nossa, que legal. Foi bem, tipo assim, nem se comunicamos sobre artigo nenhum e acabamos caindo no mesmo artigo para estudar. Sim. Muito top. Agradeço ao professor Rafael Ávila pelo artigo que ele introduziu na aula dele de processos cognitivos básicos, de motivação, emoção, algumas outras. E algumas cositas mais. Linguagem e inteligência, eu acho. É porque a matéria é muito engraçada. Porque tá psi com C, emo, moti. Tudo pontuado. Muito engraçado. A gente passou o nome da matéria quando iniciou. Aí, como motivo de estudo focado em uma área, nós colocamos psicologia da motivação, psicologia da emoção, psicologia da linguagem. Aí para não usar aquele nome gigantesco, né? Sim. Parece ser bem interessante a aula dele. Esse tema, ele é muito instigante porque os temas mais instigantes dentro da área da saúde, eu vou sim englobar a área da saúde por inteiro, tanto em níveis, né, de saúde mental, como em níveis de saúde biopsicossocialmente falando, né? Sim. Porque existe muito senso comum sobre isso. Existe senso comum sobre exatas também, né? Eu vim de uma área de exatas, mas quando se trata de humanas tem bastante, mas nossa saúde, o que mexe com o nosso inteirinho, nosso cerne, né? Nosso bem-estar, a gente tende sempre a criar bastante coisa, né? Então, é legal esse tipo de matéria, é legal esse tipo de conteúdo, esse tipo de estudo, porque desmistifica muitos termos e coisas que a gente vai usando, né? Sim, e às vezes nem percebe que tá usando senso comum. Sim, tipo aquela fase que você falou, né? A gente preparando, o que é motivação? Marcelo olha para a parede, coloca as duas mãos sobre o seu quadril e fala: motivação motiva uma ação. O que não é errado, mas também não é certo. Que seria certo.
que seria certo, senão aquilo que um dia foi provado errado. Exato. E... Agora você, Marcelo. O que é esse conceito de motivação para você? Como você interpreta isso dentro de um ambiente de estudo? Motivação para mim é o impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos. Um pouco semelhante com aquilo que você falou. Pelo que eu estudei, tem motivação intrínseca e extrínseca. Extrínseca, isso, exato. Também tem, vamos falar tipo a nível interno, ambiente, falar a nível interno e ambiente, né? Sim. Eu vou dar um exemplo que acontece muito comigo a nível de ambiente, tipo a um estímulo visual que eu tenho, que eu uso para me motivar, e academia. Sim. Eu costumo assistir um vídeo de alguém treinando para ter motivação para treinar e ir para academia. Hoje foi um desses dias que eu acordei, cara, eu não queria levantar de jeito nenhum. Dormi tarde, acordei cedo e não queria levantar de jeito nenhum. Criei coragem, levantei, tomei um banho e eu precisava me motivar para ir para academia. E eu assisti um vídeo de um cara, hoje era treino de perna, caraca, é o mais difícil, mano, é horrível. Eu assisti um vídeo de um cara treinando perna durante 20 minutos. E aquilo me motivou. Ele treinando me motivou, né? Aumentou a minha dopamina para ir pra academia e treinar. Olha o sininho aí. Dopamina. Pra quem não sabe, dopamina é um neurotransmissor que está envolvido com a ação, sabe? A motivação para ir atrás de algo. Só para abrir parênteses. Vou deixar essa área com você. Com todo respeito. E esse é um nível de motivação, vamos supor, como eu tava falando, eu tava assistindo um vídeo, coloquei um vídeo, o nome do cara que tava no vídeo é um cara muito... é referência no bodybuilder aqui no Brasil, Ramon Dino. Ele tava fazendo um treino de perna e aquilo ali me motivou a ir pra academia. Sim. Isso me soa muito com uma motivação extrínseca, porque você viu, né, alguma coisa... Algo externo. E você somou isso à tua motivação. Isso, exato. Algo externo que gerou algo interno em mim. Ah, porque não tem como separar muito isso? Uma coisa da outra, eles estão sempre interligados. Por isso que é difícil falar sobre motivação e querer tirar em tópicos. Você tem que analisar o todo. Você tem que analisar como... o contexto. Como você interpreta o seu controle interno, que a gente chama de locus de controle, né? Cada profissional, cada estudioso cientista vai dar uma definição dependendo da linha teórica. Sim. Mas em teoria geral, né? O locus de controle é como você acessa as informações por meio da percepção. Se você é uma pessoa que somatiza coisas de fora e usa elas para dizer um resultado, ou, ao contrário, você utiliza as ações internas para expandir o seu resultado, né? Então, você tem uma pessoa que toma as atitudes baseadas na exceção de fazer algo. Por exemplo, eu quero ir para a faculdade para estudar. Sim. Um locus de controle. Eu quero ir para a faculdade estudar, mas eu não quero ganhar falta. Pesquisadores e desesperados. Interno e externo, locus. Acontece muito isso comigo. Mas continue, perdão. Não gostei. Foi bem... Me identifiquei muito, ainda mais com essa última parte. E não há nada de errado entre as duas, né? Não, nada de errado. São jeitos de se motivar diferentes. E daí eu fui pra academia. Eu vou usar o exemplo de motivação, contar a história do Conor McGregor e Michael Phelps. Tá, Michael Phelps é familiar, mas Conor McGregor... Lutador. Campeão de 2 categorias no UFC. Na luta, né? Sim. Mas eu quero começar do começo. Phelps é o... O nadador olímpico, o maior nadador da história. Com 23 medalhas de ouro nas Olimpíadas. Isso aí é bem famoso de minha parte. Quebrou mais de 30 recordes mundiais. Cara, E como é que você acessou esses 2 caras? Você pegou em algum lugar, algum vídeo? Phelps foi no livro O Poder do Hábito. O Poder do Hábito. Uma noção de literatura para quem tá ouvindo. O Poder do Hábito é um livro que você sempre fala, né?
Sim, ele fala muito também sobre dopamina. Como eu expliquei, mudança de comportamento. Ele fala sobre hábitos, né? Hábitos, vícios e etc. E o Conor McGregor, eu sou fã de luta, né? Pratico artes marciais, Muay Thai. É do teu meio, né? É do meu meio, então conheço ele há anos. Conheço entre aspas, né? Um dia vai conhecer. Quem vê assim até pensa. E o Conor McGregor, ele era encanador. Né? Ele decidiu largar essa vida de encanador para se tornar lutador. Ele, desde a época que ele não era famoso, ele tem um documentário onde ele conta que ele vai ser famoso. O interessante desse documentário, ele fala com essas palavras, ele vai ser famoso, ele vai ter tanto dinheiro que ele não vai conseguir gastar tudo. Ele descreve a pessoa que ele é agora. Ele usou o termo lei da atração. Né? Ele aprendeu isso num livro que se baseia na visualização, que ele se visualiza daqui a 10 anos, e a partir dessa visualização ele usa isso como motivação, como se fosse uma verdade, e a partir disso ele se motiva para fazer algo. Ele criou uma regra de estigma, uma regra de idealização pessoal, de visualização futura. E para ele isso é tão real, é tão vivo que ele não tem dúvidas do que vai acontecer. Ele se vê realmente naquela posição, ele se vê tendo aquela condição, e essa visão motiva ele para correr atrás dos seus objetivos. Uma coisa semelhante, quem fez foi o Michael Phelps. O treinador dele, toda vez antes dele dormir, o treinador dele ensinou esse comportamento para ele, falava para ele, bota a fita. Esse botar a fita é ele se visualizar na água, nadando, fazendo todo o percurso. Realmente ele fechava os olhos e se via nadando como se estivesse treinando. E isso motivava ele a fazer as coisas. Sabia que isso é uma teoria atual estudada pela motivação? Que é da autoeficácia? Não. Uma das teorias que você falou é intrínseca e extrínseca. Sim. De locus de controle, de você ter um estímulo interno ou a variação externa de ambiente para poder tomar decisão e ser motivado, né? É receber um salário, motivação externa, né? Você ter o interesse, o gás de trabalhar, então motivação interna, de criar resultados. Mas também tem a crença da autoeficácia, que ela entra em contradição com o desamparo aprendido, né? Deixa eu pegar os autores aqui, são de autoeficácia de Albert Bandura, ele é muito usado em terapia de grupo, ele tem uma obra bem vasta, e desamparo aprendido de Seligman e Meyer, né? Ou Meyer. E autoeficácia é uma frase que pode resumir, né? Acho que sou capaz, logo posso realizar. Sim. É autoeficácia. Você fala, eu sou capaz de fazer isso, logo eu consigo. E o desamparo aprendido é quase o contrário. Eu não sou capaz de fazer isso. Logo, vou desistir? Não. Farei outra coisa. Entende? Tem. Não consigo fazer oratória. Não consigo falar em público. Logo, vou escrever textos. Vou escrever textos. Vou fazer a parte escrita, a pesquisa. Para alguém fazer oratória. Ou eu posso criar uma oratória boa para falar no podcast ou numa palestra. Logo farei. Idealismo. Sim. Criação de imagem. Interessante. Interessante mesmo. E esse Conor McGregor ele ficou famoso também por descrever as lutas dele. Ele falava que ia nocautear o cara em tal round e antes, tipo assim, vou nocautear o cara no terceiro round antes dos 3 minutos. Ele narrava algo que ele iria fazer. Exatamente. É tipo o jornalista que fala, e o Botafogo 1-0. Aí o Botafogo faz o gol atrás. Quase. Quase igual isso. Aí o cara perguntou pra ele como, se ele ficava nervoso quando ele entrar lá e como ele fazia aquilo. Ele falou que ele já fez aquela luta milhares de vezes na cabeça dele. Aquilo não era novidade. Tá ali lutando com aquele cara não era novidade. Essa imagem era tão viva na cabeça dele que ele realmente acreditava ter lutado aquela luta diversas vezes. E essa visão, essa projeção que ele consegue fazer, né, do futuro dele, motivava ele a buscar os objetivos dele. Interessante.
Então, e ele é aposentado já? Hoje ele é empresário. Então, mas Tá ele não querendo luta. voltar a lutar. Ele, de vez em quando, ele fala mais do que luta, fala a Tá, ele verdade. não, então pode dizer que ele é um profissional, mas ele não é uma pessoa que depende da carreira mais, no sentido de lutar. Então, Não, não, não. Inclusive contou uma história dele muito interessante. Ele encontrou o Cristiano Ronaldo há 6 anos atrás. E o jogador, Cristiano né? Ronaldo, segundo a Forbes, era o atleta mais bem pago do planeta. Caramba. E ele estava em 38º. Aí ele falou pro Cristiano Ronaldo que seria igual ele, ia ter um jato. E que talvez no ano seguinte ele seria o primeiro. O Cristiano Ronaldo riu e falou que não, eu vou. Eu já me vejo assim. Não foi no ano seguinte, mas ano passado, 2021. Ele se Nossa. tornou o atleta mais bem pago do planeta, superando Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, LeBron James. Você me lembrou muito da parceria do Michael Jackson com o Paul McCartney dos Beatles. Que depois do álbum Bad do Michael Jackson, dessa fase Bad dele, ele. Não é uma fase ruim, é a fase do álbum Bad, né? Mal. Perdão. E você tinha o Paul McCartney já afastado dos Beatles, né? John Lennon Sim. já havia falecido, e eles fizeram uma parceria, né? No qual eles fizeram o 666. Sei, sei, that you want, that you Canta know. bem, Pedrão, caraca. Para, mano, tá tendo Mil coral. utilidade. Bom grill. Ih, fiz propaganda. Caramba. Então, Marcelo tem um sininho pra toda vez que ele fala neuro. Toda vez que eu fujo pela tangente, é um sininho pra mim também. Eu Tudo tenho bem. essa pequena mania. Vamos deixar justo, né? Vamos sim. O Michael Jackson, ele chegou pros Beatles, que eram um mega sucesso dos anos 60, 70, até mesmo anterior a isso. Sim. E estava no auge dos anos 80 pros 90 já. E aí sentou e falou, Michael, você tá realmente muito rico, né? O que você pretende fazer com tudo isso, né? Mais ou menos assim, conversa temática. Ele, eu pretendo comprar Sony, comprar galera, isso aqui. Eu vou comprar, inclusive, suas músicas. Aí uma caixa. Como Não assim? vai. O Paul McCartney dos Beatles. Modéstia à parte, eu revolucionei parte da música do rock, né? Não, eu vou comprar. Você vai tocar com o meu direito, né? Tipo, amigos, negócio à parte. E, cara, Podemos confundir as eu coisas. acho que foi há 5 anos ou 4 anos depois do Save the Africa. We are the world, we are the children. E o Michael Jackson comprou os direitos da música dos Beatles. E o Paul McCartney fala isso no Jimmy Fallon, eu Simples acho. assim. E aí, tipo assim, o Paul McCartney olhando pra câmera. Ele comprou todas as minhas músicas dos Beatles. Eu vivia das minhas músicas solo. Cara, E Michael Jackson falava, não, eu vou comprar. Cara, Beatles, sabe? Tudo bem que você é um gênio dessa geração. Mas, assim, é o Beatles. Eu vou comprar. Pode deixar. Confia em mim. tipo, ele. Cara, agora é isso aí. Ele se motivou a fazer isso e o cara fez. Mas é bem perigoso também, porque isso leva a uma parte da história que é a hierarquia das necessidades, né? Ou a pirâmide de Maslow. E passa a estudar teorias humanistas ou gestão, até hoje é utilizada a pirâmide de necessidades. Você tem a base, as coisas mais fisiológicas, né? No caso, você se alimentar, você precisa comer. Se alimentar e comer uma coisa. Sim, eu entendi. As bases mais fisiológicas, né? As outras Aí você vai. Desculpa, pode falar? Ah, perdão. Você vai seguindo essa pirâmide até o topo, onde você chega na autotranscendência ou autorrealização pessoal. Sim. Só que, né, a base, por isso que eu puxei esse assunto, a base para a criação da hierarquia de necessidades foram feitas com pessoas, entre aspas, saudáveis. Então, o Maslow, ele se guiou pelo Abraham Lincoln, Albert Einstein, sabe? Pessoas desse calibre. Não são pessoas De sucesso funcionais como uma realizado, né? sociedade. E sucessos obrigatórios. Nada impede que, se fosse num tempo exato, ele teria feito com Michael Jackson, Michael Phelps, Sim. né? Qual é o outro? Conor McGregor. Conor McGregor. Pô,
Só que essa teoria teve uma grande importância, né? Quando a gente pega Darwin, a gente tem a motivação tida como impulso. Impulso de algo. Algo foi feito por estímulo de intuição animal, alguma coisa nesse sentido, instinto. Sim. E a gente passa com Freud também, né? Dá um exemplo para ficar um pouco mais claro. Exemplo de que exatamente? Do instinto, como se fosse uma cena. Você está andando na rua e você se distraiu. Você não está pensando que essa rua passa carros com frequência. Normalmente você está acostumado a não passar muito carro ou muito rápido. Sim. E você ouve uma buzina ensurdecedora no seu ouvido vindo de um local que não é normalmente vindo de um carro, talvez na contramão. Você se assusta e corre de primeira instância. Isso é um instinto por Darwin. A buzina me motivou a correr. Uma zebra, ela sabe que ali, ela não sabe ver de um modo racional que existem predadores na água. Mas ela já tem no seu instinto animal, no seu sistema de evolução, uma visualização por instinto que existe um crocodilo, um jacaré ali dentro. Sim. Ou quando ela está ali e ela consegue sentir cheiros de urina, coisa do tipo, ela consegue prever que tem um leão, um tigre. Ela sabe se portar por instinto. E vai variando, né? De tema. E nós temos também uma teoria inconsequente disso, né? Inconseguinte também, muito pautada no Freud, né? Que é a pulsão, onde o estímulo ele é uma força que empurra ou uma atração que choca. É uma coisa bem psicanalista de se dizer, né? Isso também é fruto da nossa aula. É bem interessante, né? E você tem o nome disso como drive, né? Impulso. A redução do drive, que é o nome. Necessidade fisiológica cria um estado de excitação que impulsiona o organismo a reduzir uma necessidade, mais ou menos. Né? Necessidade totalmente fisiológica. Só que a contribuição de Maslow, para voltar a esse tipo de assunto, é justamente ele não tratar só biologia. Ele tratar biopsicossocial. A pirâmide foi a primeira teoria a tratar como um ser humano deve levar em consideração a motivação, não só fatores fisiológicos, mas como emocionais, né? Sim. E você tem uma transcendência de expectativas. Então, uma psicossocial, depende do seu ambiente social também, das conversas que você tem, das pesquisas que você faz. Do meio onde você se insere, né? E hoje em dia, Maslow pode ser facilmente analisado com o jogo The Sims, né? O The Sims, ele trata muito com um personagem, uma simulação de vivência cotidiana, onde você tem necessidades a serem restabelecidas. Certo? Sim. Então, quando você tem uma grande realização, uma realização dourada, você chega à autorregulação e à autotranscendência. Significa que você chegou no topo da pirâmide. E todas as suas necessidades são automaticamente resetadas. Você sempre está no máximo por um tempo. Até voltar ao ciclo normal. Então, é uma analogia bem sólida, assim, do Sims com a hierarquia das necessidades. No caso, transcendência, você quer dizer o que com isso? Transcendência, cara, eu quero dizer sobre... É um termo que o Carl Rogers, um dos idealizadores da corrente psicológica, né, psicoterápica, humanista, como algo que sai do comum, não é imanente, não é comum, não é local físico, é algo extra, é algo além do que você pode tocar ou sentir, é transcendental, não é, né, imanente. Não explicar. É muito difícil. Eu fiquei curioso, você tá falando tão bonito, gostei. Que pergunta difícil. Caramba. Bom, pode falar agora. Eu tenho que ter um momento de descanso aqui. Nesse ponto da pirâmide que tu usou, eu
Já vi alguns estudos falando sobre que o ser humano, ele é incrível nisso, porque começa com as necessidades primordiais, como você falou. Uhum. Comida, água, sono. Quando temos isso, nossa motivação muda, a gente procura outra coisa para se motivar. Sim. É Daí louco, né? A gente não consegue. a gente não consegue. A gente conseguiu uma coisa, vai se motivar para outra. Isso tem a ver também com as emoções. Dependendo do tempo que você tem uma emoção relacionada à motivação, você tem uma definição diferente, né? Para cada tipo de coisa, depende do tempo, dependente do para quem, para quando, né? Tipo, um exemplo. Se estivéssemos na rua agora, Sim, moradores de rua, nossa preocupação seria um alimento. Não se preocuparia, seria algo para nos aquecer no frio. sim. Hoje aqui, né, com o podcast, a nossa preocupação é se nossa fala tá boa, se vai ter alguém ouvindo, se não vai. Nossa motivação é outra, sabe? Depende, como falou, depende muito do contexto, da circunstância onde você se encontra. Uma transcendência de pensamento seria pensar de forma recíproca com outra situação que você deu. Eu posso pensar na oratória do podcast, mas também posso pensar na outra pessoa, usando Sim, aí como reforço do que eu falei também. É um tipo de transcendência, pensamento transcendente. Você passa a não pensar só de uma forma, mas de várias. Você tem uma cosmovisão complexa. perfeita. Ah, tô aprendendo. E sobre essa questão de duração que você falou da motivação, Sim, nós temos que analisar também emoções, né? E que emoção é a herança que nós temos de mais importante da nossa subjetividade, né? A subjetividade é quando nós não somos objetivos. Quando você é objetivo em algo, quando você relata os porquês, é por isso que a motivação tem muitos erros e algumas definições tão complicadas. Porque é objetiva a resposta, sim, certo? certo. O que é uma questão objetiva? Uma prova objetiva? Uma prova que existe em múltipla escolha, certo? Bem, uma prova que tem uma valência subjetiva é uma prova que, em quais circunstâncias isso acontece? É uma prova discursiva, subjetiva. Sim. Ela mostra a sua subjetividade por meio de uma discussão de um assunto ou um tema, certo? Não Eu tem adoro. um caminho certo. Você pode ir por um caminho diferente, mesmo assim está certo. Você consegue, dentro da sua atmosfera mental, você consegue, dentro do seu campo de imaginação, dissertar a sua ideia sobre aquele assunto. Sim. Colocar escrito. Eu adoro questão discursiva. Todos os meus professores e professoras, perdão por lerem um texto enorme, mas eu gosto de escrever. Porque assim, eu me empolgo, faço um trabalho assim que eu olho assim depois da prova e falo, meu Deus, que prova. Que lindo, Tá lá o cara. meu 7, né? Nem 10, mas eu Eu, que prova. eu sou um monstro. Eu sou bom nisso. Mas a subjetividade de um ser humano é uma palavra tema, né? É uma palavra tema. Subjetividade, você acerta o curso da pessoa. Ah, qual curso você faz? Ah, subjetividade, psicologia. Porque é uma palavra muito recorrente do biopsicossocial. É difícil tu ver alguém usando esse termo, sem ser da psicologia. Se usar é um negócio meio ambíguo, né? Meio diferente. Mas a subjetividade, né? As emoções geralmente são essa herança que a gente tem mais importante da subjetividade. Por quê? Porque ela traz uma valência de características próprias do ser humano. Algumas de forma biológica, Yes. um plim bem da neurociência, né? E outras aprendidas com o tempo. Por exemplo, o medo é questionável, no caso, expressão facial do medo. Nós temos nossa criação, já desde sempre, uma expressão universal de medo. Todo mundo sabe quando a pessoa está com uma expressão de No caso do medo. aprendizado experiencial, né? Mas o nojo ele tá intrínseco a nós, mas ele é culturalmente aprendido também, socialmente instigado. Você pode ter nojo de coisas que fizeram parte da sua vida que eu não ligo. Mas vice-versa. Pode ter asco de um cheiro específico que eu te lembro de algo. Sim. O medo também. Mas o nojo, ele não tem exatamente uma expressão facial. Não é universal.
mas para alguns autores é. Eu considero. Eu acredito que nós temos noivos que são aprendidos, mas também temos os noivos ali que estão dentro de nós desde o momento, né? Minha opinião pessoal, obviamente. Sim. E quando se trata de emoção, a gente trata de valência, né? Capacidade de validação e de valor de algo. Então a valência disso depende de como você interpreta a emoção. Eu gosto dessas matérias porque nós temos sempre uma definição a se relacionar, né? Vamos aprender o que é emoção. Okay? Emoção é isso, isso. Não, não é isso. O que é isso? Isso é uma definição que pode ser um sentimento. Ah, então vou dar essa definição. Não. Isso talvez seja um humor. Mas o que é emoção? O que é emoção? Me responda vocês. Ai meu Deus, e agora? Eu não sei responder o que é emoção. A vida de acadêmico. Nossa, nossa, eu olho pra parede e fico, por quê? Esse porquê é incrível. Subjetividade entra perfeito nesse. É. E, Marcelo, eu tenho uma emoção para com você. Eu não falo isso, né? Eu falo, eu tenho afeto por você. Sim, eu gosto de ti. Ah, obrigado. Consegui tirar dele, eu consegui. Mas por quê? Qual é a diferença da emoção pro afeto? São coisas diferentes. É? Só. Por definição. Descobri Emoção agora. é algo pessoal, cara. Emoção é algo que tá aqui dentro de ti. É algo que você expõe de um modo facial ou não. Afeto é social. É eu contigo comigo. A definição é essa. Ah, mas é a mesma coisa. Por definições diferentes. Mas é a mesma coisa. Por definições diferentes. Caraca. Até mesmo o Spinoza, né, que tem estudado bastante também na filosofia, ele fala sobre alegria e tristeza, né? Potência e despotência de sentimento. Tudo a ver com afeto, né? Eu tenho uma potencialidade de gostar de você, assim como a despotencialidade de estar com o afeto ligado ou não, sobre uma circunstância, uma pessoa, né? E emoção é uma condição muito complexa, mas ela é momentânea, né? E o que difere isso do humor, por exemplo, hoje eu estou com um humor bom. Tem a ver com a emoção? Tem a ver com o sentimento? Tem. Mas o humor é justamente a diferença entre a emoção ser complexa e momentânea, e o humor ser prolongado. No caso, Tempo de duração maior. emoção geralmente é ativada por sei lá, alguma circunstância que ela vem ali na hora, você não tem como controlar Exatamente. muito. Por isso que tem a ver com motivação. Porque é um Hum, impulso, um instinto, um artefato intrínseco de processos extrínsecos. tipo, quando você vê, ela já tá ali. É, por exemplo, Marcelo, eu não gostei do que você falou pra mim. Você já vem aquele sentimento, dependendo do que eu falo pra você, tu, caraca, mano, um sentimento de raiva, sentimento de Invejoso, desgosto. recalque com a minha pessoa. Brincadeira. Mas se eu continuar falando pra você, Marcelo, e sobre esse assunto, vamos dialogar? Vamos trazer à tona alguma coisa? Sim. Bora, né? Aí você vai gostando desse assunto. Não é momentâneo, dura essa emoção. Porque é o tema de uma conversa, por exemplo. O tema de uma conversa é categorizado por humor. Você está com um humor instigado por mim. Assim como eu falo e cesso o meu comentário, ríspido, seco, você vai ter uma emoção momentânea de Sim. raiva. Ou uma emoção momentânea de alegria, né? Então, isso é um exemplo de diferença, né? E vem também o sentimento, né? Qual é a diferença de emoção e humor para sentimento, né? Depende do tempo. Só que o sentimento, a emoção, ela é bem objetiva. Ela é complexa, né? O sentimento ele é construído. Você pensa em algo e isso que te deixou reagir sobre algo que eu disse para você foi algo de construção pessoal que você teve. Então você fala de alguma coisa que você gosta muito e eu detesto, você construiu durante a sua vida toda esse momento. E Sim. você criou um sentimento sobre isso. Uma peculiaridade. Subjetividade. Muito bom. Sim, quando você falou de humor e de emoção, me veio um corredor
Um exemplo. Ele pode estar com, sei lá, um humor. Naquele dia ele tá mal-humorado, mas ele vai participar de uma corrida. Ele termina essa corrida por Nossa, receber você o falou prêmio. corredor. Imaginei um corredor espaço físico. Aí Não. ele está animado. Como isso é possível? Aí ele está mal-humorado aquele dia. Me corrija se eu estiver errado. Mas ele tem uma corrida. Sim. Ele participa dessa corrida e consegue ganhar. A partir do momento que ele ganha, recebe a recompensa, ele tem uma emoção. Não sei se é alegria ou felicidade. Ele, quando recebe a notícia de que ganhou algo. Sim. No momento onde ele passa a faixa. Isso, naquele momento ali. É um sentimento catártico. É um sentimento de extravasar um sentimento. Isso seria, no caso, uma emoção? Seria uma emoção. Ou pode ser um sentimento também, de completude dele, de um processo inteiro que ele construiu para chegar até aquele momento. Então, um sentimento de vitória, não é emoção de alegria. A emoção de alegria levou ao sentimento de vitória. Entendi. E isso deixa ele com um humor prolongado, né, de completude. E, para finalizar, Pedrão, dê mais exemplos sobre como tá ligado a emoção à motivação. Emoção, motivação, posso dizer que você, para mim, quando eu faço algo rápido, quando eu falo assim, nós estamos bebendo um cafezinho aqui agora, cafezinho da manhã do Marcelo, melhor café. Abre aspas, tá maravilhoso, tá, cara? Já virou de lei. É perfeito. Sua mãe faz parte do podcast já, porque ela mantém a gente. Ela tá aqui. E eu automaticamente pego essa caneca e faço assim, ó. Você automaticamente, quando pega a caneca, você arregala os olhos para trás, tenta se proteger no rosto de um reflexo rápido, ou chega para trás da cadeira. Você foi motivado a se proteger com a emoção que você mostrou de atenção, né? Ou de surpresa. Então você arregalou os olhos. Isso é uma emoção, uma expressão facial, talvez. É uma expressão facial, o que torna esse processo cognitivo bem característico dessa expressão facial que você faz. Fazer essa respirada, sabe? Tudo isso faz uma definição, né? E esses estágios que você faz podem ser bem mais subjetivos, o que é adaptativo, do que comportamental, que seria você saber que isso aqui queima do café. Sim. Né? Não só o comportamental. O que te motiva a colocar a mão, que é uma motivação extrínseca. O outro, no caso, foi um reflexo. Um reflexo pode ser considerado uma emoção de expressão facial. Sim. Eu sabendo que o café tá quente, no caso é baseado nas minhas experiências, que eu tenho um aprendizado, e por isso tanto eu faço. Tácito, né, de vida, você ter esse problema com alguma coisa quente, quanto alguém falou pra você. Entendi. Uhum. E logo depois, seguido de uma grande emoção de ira sobre mim. Ou até uma ira bem maior, né? Não porque eu estaria queimado, assim porque eu desperdiçou o café da minha amada mãe. Eu martirizaria todos os dias de despertar esse café. Não dá. Não dá. E a grande ambiguidade de definições que a gente tem dentro da psicologia sobre motivação e tudo mais vem em decorrência da forma com justamente objetiva e subjetiva que você trata a motivação. A definição que eu falei da energização, de uma ação que leva a um objetivo ao ato, que nós até definimos aqui do artigo do Todorov Moreira, sim, ele trata muito da motivação e a crítica às pessoas que definiram como porquês. Exato. Querendo dar um ponto final ali. A definição é esse ponto. Sim. E isso atrapalha muito com a definição de cognição, porque nós estamos falando de processo cognitivo, né? Que é uma motivação, emoção, linguagem. E a própria definição, você tem que ter um objetivo para tal. O que é cognição, né? Processos psicológicos que favorecem a apreensão de realidade de nós mesmos. Ó, gravei. Então, assim, você entende, você percebe, a percepção é um deles, né? Então, você trata isso como um processo, uma cognição. É basicamente isso, né? Trabalhar com isso. Entendi. Então, ter um objetivo faz parte. Mas você tem que traduzir a ideia de quais circunstâncias levam isso a ser gerado. Não por quê. Sim. Mas como. De qual forma.
como isso existe, Tipo, não em é... quais circunstâncias a motivação trabalha dessa forma, né? Não é o porquê, então depende. Em qual circunstância, não o porquê, em qual. Em quais Em quais circunstâncias, em qual circunstâncias. circunstância, como isso acontece, de qual forma. Sim. E isso é o que difere o conhecimento científico da Idade Moderna, do universo mecanicista, com a nossa ciência contemporânea. Até porque, quando você olha as definições que estão no artigo, E tem todas, várias. todas estão certas. Você não consegue falar, pô, essa aqui tá errada, essa aqui... Não, você consegue olhar várias certas. Sim. Ou seja... Vamos dar um exemplo aqui, né? Porque nós lemos e nós achamos que terá um resultado bem ruim, né? Nós temos esse problema. Então, olha quanta definição, deve estar tudo errado, né? Sim. Por exemplo, do Logan Wagner, né? De 1965. Motivação é um termo como aprendizagem no sentido de que tem sido usado de numerosas maneiras com vários graus de precisão. Aí você vem para Higad e Atkinson. Entendemos por motivo algo que incita o organismo à ação ou que sustenta ou dá direção à ação quando o organismo foi ativado. Você vem para Coffer. Você sabe do Maravilhosa essa daí. Aí, a psicologia tende a limitar a palavra motivação. Os fatores envolvidos em processos de energia e a incluir outros fatores na determinação, como o comportamento. E vem o Dwork também. Os motivos são concebidos como forças que são moldadas pela experiência. São vários autores, as vozes têm que ser diferentes. Mano, Né? eu percebi. Como mestre de RPG de mesa, eu tenho que mostrar o meu valor também. Entrou no personagem. E algumas definições até falam com a gente, né? Sim. Mas até o próprio artigo, a grande conclusão do artigo é que motivação é aquilo dado à sua subjetividade numa circunstância específica que era energizada para algo. Perfeito. Ou seja, a pergunta do começo. Motivação tem definição? Motivação não tem definição para mim. Ela tem definições. Mano, acabou, cara. Esqueça tudo. Pô, o cara... É perfeito, perfeito. Hoje eu vim preparado. Não, gostei. Eu literalmente eu estou na temática da nossa intro, né? Que é pesquisadores desesperados. Eu estou desesperado por sono, mas estou pesquisando durante todo o meu tempo de sono. A tua definição foi a melhor definição. E chega. Gente, obrigado pela presença de todos aqui. Esse podcast foi maravilhoso. A nossa ilha do Eric já está falando, meu Deus, temos 1 hora de podcast. Esse foi o podcast 001. 001, não 01. O primeiro de muitos. Eu quero agradecer a todos que estão ouvindo. Espero que vocês tenham aprendido algo, que a gente tenha conseguido passar algo para vocês. E quero agradecer a todos que estão ouvindo esse podcast. E você pode ser o próximo a estar aqui na mesa, bater um papo com a gente. Pode vir. E fale mais sobre os nossos planos para novembro, Pedrão. Nossos planos para novembro envolvem pelo menos uma entrevista. E essa é a última dica que eu darei. Mentira. Nós teremos uma entrevista. Não é uma dica, agora é certinho. Nesse mês ainda. Essa vai ser com vídeo, hein? Essa vai ser com vídeo? Chegou no vídeo. meu ponto aqui. Eu não sabia disso. Teremos uma entrevista com a Helena e a Bárbara, 2 alunas daqui do Estácio, sobre surdez e cultura surda. Tá. Tema top demais. Hein? Muito bom. Sobre, né, os eventos de Setembro Azul. Não podemos estar presentes aqui. Né? O podcast já estava em estado de elaboração. E em novembro, vamos fazer um também. Com uma convidada em comemoração, em homenagem ao Outubro Rosa. A gente vai atrasando as coisas porque... Vamos fazendo uma entrevista com certeza já agendada. E quem sabe 2 podcasts ou 3, uma entrevista extra.
Estamos aos interesses com todos vocês. Sejam bem-vindos. Um grande abraço. Obrigado a todos. E esse foi mais um Protagon Podcast. Protagon Podcast. Até mais. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Eu sou Marcelo Amorim. Não. Pesquisadores e desesperados. Ah, é? Você não é Marcelo Amorim. Sou eu. Não. Quem sou eu? Não, Eu. Você não é o Marcelo Amorim. Eu fui enganado a vida toda. Não, meu nome foi mó seco, né? Não, você não é o Marcelo. Olha a minha cara. Marcelo, eu não sou.